Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A Ana Damasceno aqui, mais um vídeo poderoso, vídeo 35, pessoal, vídeo 35 de 52. Que grande micro resultado, gente, que eu me sinto tão realizada. Mas, como toda semana nós falamos de um tema, eu posso dizer para vocês, toda semana para mim tem sido a semana marcada, a semana que tem marcado. Mas, gente, nesta semana 35, nós temos o tema aqui, que foi o seguinte: falamos sobre o fracasso, né? Então, o nosso mentor trouxe essas aulas, trouxe essa aula poderosa, essa aula magna, né? Poderosa. E o tema da semana era realização e propósito. E os códigos do fracasso era o tema da semana. E eu ouvi o áudio, eu ouvi a aula, assisti a aula na segunda-feira, no dia 28. Eu fui fazendo as tarefas durante toda a semana, fui praticando toda a semana. Mas quando chegou no dia 31, aí o desafio foi poderoso. Quando chegou no dia 31, eu tinha no meu coração alguns objetivos do mês, não é? E o meu foco era 90% era focado em finalizar o mês, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um foco na minha constância, eu estava muito focada e estava naquela constância, fazendo o que precisava ser feito para me finalizar o dia. E eu acordei pela manhã e a palavra, né, buscando ao Senhor, eu não saio de casa sem primeiro ir na fonte mergulhar na fonte da vida, banhar, beber da água da vida. E foi assim que eu fiz na sexta-feira, na quinta-feira, no dia 31. E a palavra que veio no meu coração, eu fiz um tempo de meditação e a palavra foi o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu entendi que eu fui para a rua, fui trabalhar e eu entendia que aquela palavra era somente para essa questão do trabalho, para mim me aquietar. E eu fui para as ruas, fui com violência para as ruas e fui mesmo para vencer mesmo. E durante todo o dia, amanhã de tarde, a palavra ela soava no meu ouvido. Ela vinha todos os momentos dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando um cliente dizia não, a voz me dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu já logo entendi que era a voz do Senhor ali no Espírito me dizendo para mim me aquietar, para mim descansar no Senhor, porque Ele é Deus. Então eu entendia que eu teria o resultado, que eu iria ver algo ali acontecer. Então eu fiquei tranquila, não pensei em mais nenhuma outra coisa. E ali, essa palavra, o fracasso nunca foi o fim. E sim um teste, ela é um teste. E no final do dia, gente, aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo, para falar isso, ele não estava vivendo momentos bons, ele estava vivendo momentos muito difíceis, momentos bem desafiadores. E todos os dias nós temos desafios, todos os dias nós temos surpresas, todos os dias nós temos surpresas de coisas boas, de coisas ruins. Todos os dias nós somos assim pegos muitas vezes e nós às vezes não estamos preparados para determinadas coisas. Eu estava ali preparada para finalizar aquele dia, mas só o Senhor sabia como terminaria. E quando chegou no final da tarde, tá? Quando chegou no final da tarde, eu estava ali finalizando uma última venda do cliente, era 7h40 da noite, 19h40, eu estava finalizando esse processo, tá? E ao mesmo tempo que a gente estava finalizando esse processo, foi um processo doloroso e ali entrou o processo do fracasso, porque eu estava numa dinâmica ali, fechando
para finalizar, e aquela venda tinha que subir, tinha que finalizar fazer todo um processo como teria que ser feito. E não estávamos conseguindo nada, a gente não estava conseguindo, o sistema não estava conseguindo, e eu sabia que aquela venda era muito importante, aquela conclusão ali era muito importante. E ali nós começamos a ficar realmente, ali já entrar num processo de sentimento, não é? De o porquê que não estava conseguindo. Então a gente começou a ter eu assumi o controle e eu me controlei, eu administrei tudo isso, mas ao mesmo tempo veio uma outra notícia, não é? Uma outra notícia. Eu chamo isso de fracasso 1, fracasso 2. E esse fracasso 2 veio imediatamente. A gente não finalizou o primeiro fracasso e o segundo já estava a caminho. A gente recebeu um áudio da dona do apartamento, do nada, simplesmente do nada, ela pedindo para nós o apartamento. E nós entramos em choque. Foi uma coisa muito absurda. Nós entramos em choque. Eu fiquei em silêncio, meu esposo ficou em silêncio e a gente não tinha argumento para falar um com o outro. E a atenção estava naquele primeiro fracasso ali para resolver aquela questão. Quando nós chegamos em casa, eu estava em silêncio e a voz soava nos meus ouvidos dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu entendi que eu falei assim para o meu esposo: não tenho nada a dizer e você não me diz nada, porque eu vou ouvir o que Deus tem a me dizer. No dia seguinte, pela manhã, na sexta-feira, eu não fiquei bem, eu não fui trabalhar. Eu falei assim: hoje eu não vou, porque hoje eu preciso entender o que Deus está me dizendo. E o Senhor me dizia: não vai, fica. E eu obedeci e fiquei. E fiquei em casa e disse: Senhor, o que eu vou fazer? E ele me disse: vai e rever tudo que você ouviu na semana, faça tudo que você fez na semana. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração com a questão do fracasso. E foi incrivelmente curador essa palavra, porque eu assisti tudo de novo, eu vi tudo de novo, e ali ele começa a falar tudo sobre o fracasso. E eu vou falar algumas coisas assim, uns pontos tópicos, assim, uns tópicos específicos, porque ele fala do fracasso, que ele compara o fracasso. O que você faz na hora do fracasso? Você quer naquele momento pegar o fracasso e fazer dele um cobertor, ou você vai fazer dele uma mola? Gente, nunca teve tanto sentido isso. E eu fui estudando, e no silêncio, e eu não tinha palavras para falar nem com o Pai, nem com Deus, o meu Pai. E ele me dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquele silêncio foi o silêncio de paz que eu tive, porque eu entendia: é no silêncio que eu vou ouvir a voz do meu Senhor, é no silêncio que eu vou ouvir a voz do meu Pai. E eu fiquei durante o dia inteiro nesse processo de voz suave, de voz do meu silêncio com Ele. E em seguida minha filha me ligou e me perguntou: mãe, o que está acontecendo? Eu contei para ela, mas o meu coração, gente, não se abalou em nada. Eu não estava preocupada, eu não estava com raiva, eu estava simplesmente, parece que eu estava simplesmente assim com um efeito de um choque, de uma anestesia, não é? E meu coração estava em paz. E a minha filha então falou assim: mãe, fica tranquila, o Senhor sabe o que está fazendo. E eu falei: tô sim, filha, tô tranquila. Continuei estudando, continuei focada no que o Senhor disse para mim fazer. Então eu estava concluindo ali. E ele trabalhou durante toda a semana no meu coração. E eu tinha dito para ele o seguinte, e a palavra aqui que nós aprendemos durante a semana foi que Deus investe em um coração obediente. E foi essa o meu contato, a minha conversa com ele na quinta-feira, e que ele estava investindo em mim com um coração obediente. E em seguida minha filha liga novamente para mim e diz: mãe, eu falei com um amigo meu
e a mãe dele tá alugando um apartamento aí onde você mora. Gente, o detalhe, eu não queria sair desse condomínio porque ele é muito gostoso, ele é muito bom, ele é muito confortável. E algo o Senhor me dizia, você vai ver o quanto eu estou te falando, e quando eu falo para você aquietar, filha, é porque eu já estou cuidando de todas as coisas. Gente, eu me senti nos braços do Senhor o tempo inteiro, ali nos cuidados de Deus o tempo todo. E de repente a minha filha liga para mim e fala assim, mãe, meu amigo disse que a mãe dele vai alugar apartamento. Finalizando, gente, quando ela desligou o telefone, o Senhor continuava dizendo para mim assim, não se preocupe, eu já estou fazendo tudo para vocês. E ali eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer, colocando as minhas aulas, assistindo novamente as aulas novamente, fazendo as tarefas, porque é nas tarefas que você tem os resultados. E o livro foi poderoso essa semana também, que veio assim, tudo veio dentro daquilo que realmente eu estava vivendo, não é? E daqui a pouco minha filha liga e fala assim, mãe, o rapaz vai vir com a chave para a gente ver o apartamento, você quer ir lá ver? E eu falei, tudo bem, eu vou. Gente, quando nós chegamos lá, a coisa mais linda, o apartamento é mais lindo do que o que eu estou, é melhor do que o que eu estou, o que nós estamos, não é? E o valor é menor ainda do que o que nós estamos. E de repente o rapaz olha e fala assim, olha, se você não quiser, começa aí já se organizando, fazendo as coisas com calma, e não há problema nenhum não, eu vou fazer um contrato e não se prenda pelo contrato. A senhora pode entrar no apartamento na hora que a senhora quiser. Gente, aquilo para mim foi algo poderoso. E o meu esposo falou assim, nossa, eu tô me sentindo tão acolhido por Deus, mas eles falam assim para mim, nossa, mas por que você, mãe, não fica surpresa? Por que você não fica, não tem outra reação? Você parece que não tá sentindo nada? Eu falo assim, não, filho, sabe por que eu não tenho uma outra reação? É porque tudo que eu precisava fazer eu fiz já antes. Eu já fui grata antes, eu já vi tudo isso antes e eu só estava simplesmente descansando no Senhor. E eu tenho colocado eu tenho conectado, gente, o meu espírito no Espírito de Deus, com o Espírito de Deus, e tenho dado um comando para que o meu corpo desfrute aqui na terra, desfrute da provisão, desfrute das riquezas, desfrute de todas as bênçãos do Senhor. E isso tem acontecido, sabe, tem acontecido assim, passo a passo, tem acontecido assim na vontade e no processo do Senhor o tempo inteiro. E isso para mim foi muito forte, isso para mim foi muito gratificante essa semana, porque eu vivi mais uma semana, eu nunca tinha entendido que fracasso era algo tão ruim, mas quando eu entendi que o fracasso ele pode ser a mola, ele é a mola e não um cobertor, porque a mola, quando o fracasso se torna um cobertor, muito se esconde e muitos culpam as pessoas, muitos julgam as pessoas, mas quando o fracasso ele se torna mola, ele te faz avançar, não é? Até eu me lembrei daquela técnica do Pablo, que ele fala sobre a técnica do CCC, converter, canalizar, captar, converter e canalizar a energia negativa para a energia positiva. Então isso para mim, gente, foi fundamental. E aí também eu aprendi que se o fracasso é uma mola, então aquele fracasso de quinta-feira me levou a uma mola que me levou a uma grande vitória, porque foi muito imediato, a resposta foi muito rápida. Do dia 31 para o dia 1º, o Senhor já trouxe o resultado e eu já entendi, já soube que eu não fiquei fracassada também com as vendas, porque essas vendas elas não entraram, mas elas entrarão no mês de outubro e eu terei essa meta batida, vamos dizer assim, e eu
já tenho tudo lá para mim estar recebendo. Então, assim, foi dois fracassos que se transformaram em duas molas, e essa mola desse primeiro fracasso das vendas, esse fracasso da venda, que foi o fracasso 1, ela se transformou em uma mola para que eu, no mês de setembro, eu colocasse a minha energia mais ainda, dobrasse mais ainda. E da questão do apartamento, o Senhor já trouxe esse resultado, e isso se transformou numa mola de honra, numa mola de vitória. Então, gente, foi muito libertador isso. E eu aprendi que fracasso é uma coleta de dados. E coleta de dados, por exemplo, você já coletou os dados, agora ajuste eles e vá para cima. Foi o que eu fiz. O sucesso é o tanto de fracasso que você passa. Então, assim, isso foi tão assim tremendo, foi tão libertador. No livro de Romanos também, o livro de Romanos, que foi a leitura foi a leitura da semana, não é? Esse livro foi libertador também. O livro da semana, gente, foi libertador. Esse livro me trouxe tantos ensinos. Esse livro me trouxe a modelagem da Priscila, por exemplo, os códigos da criação de cursos. Tudo começa no sonho. Depois ela fala que para inspirar os outros, conte as suas conquistas para inspirar os outros. E eu estou aqui contando as minhas conquistas porque eu realmente fui impactada com aquilo que o Senhor fez. Os códigos da menina que roubava livros. Todo final de ciclo abre o início de outro ciclo. E foi assim lindo o ciclo que eu vivi nesse processo. Os códigos do livro, meu Deus do céu. O capítulo 8 e o 9, ele fala sobre ser grato pelo que Deus não fez. Gente, eu confesso, eu vou ler esse livro de novo. Eu preciso esmiuçar mais este livro, porque ele foi forte dentro de mim. Depois, no capítulo 11, ele fala da caixa de Deus. A caixa de Deus, você pegar os seus problemas e colocar naquela caixinha. Vou rever novamente, porque eu preciso voltar lá novamente nesse capítulo 11. No capítulo 12, ele fala que a arma do diabo são suas mentiras e seu alvo são as mentes. Então, as mentes são o alvo onde o inimigo procura, não é? E lá em Romanos 12, 2, ele fala, o apóstolo Paulo fala para a gente renovar as nossas mentes, não é? Com a renovação da palavra de Deus. Então, meus queridos, os meus micros resultados dessa semana foram grandes micros resultados. O que eu fiz? No dia 31, eu vivi um luto, porque tudo que é dor, tristeza, tudo que causa dor, tristeza, amargura, vergonha, humilhação na nossa vida, isso se torna um luto. Então, como eu trabalho nessa área, eu mentorio as pessoas, eu falo muito dessa parte do luto, eu precisei fazer esse processo. No dia 31, eu entrei nesse luto. E eu coloquei data no dia que eu comecei esse luto. E eu coloquei data no dia que eu saí desse luto. Então, hoje, eu coloquei data hoje. E eu saí desse luto hoje. Estou saindo dele. Já estou liberta deste luto. Já estou livre dele. Começando um novo ciclo. Começando um novo tempo. Começando novos desafios. E estou neste ciclo. O meu primeiro micro resultado de setembro, no dia 1º de setembro, foi a aquisição do meu novo apartamento, foi a aquisição do meu novo lar. Isso para mim não tem preço, porque o Senhor é muito lindo. Então, a minha primeira aquisição do mês de setembro foi no dia 1º de setembro. Foi justamente essa resposta muito imediata do Senhor. Foi muito rápida a resposta, foi muito rápida a mudança, aquilo que o Senhor fez. Então, gente, esses são os meus micros resultados e eu convido você de assistir esse vídeo, que você compartilhe e que você passe isso para outras pessoas. E até mais, até o próximo vídeo 36.